E a missão de Cristo aqui, irmãos, era fazer com que o reino de Deus fosse estabelecido nessa terra. Nossa missão aqui também é essa. A Bíblia diz que Jesus, antes de ser assunto, ele falou para os discípulos: olha, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revertidos. Mas a ordem de Jesus, irmãos, é que os discípulos pudessem passar tudo que eles aprenderam. Deus, ele não quer que nós venhamos aprender algo com ele e ficar para nós, mas ele quer que nós venhamos passar para o próximo. O evangelho, irmãos, a palavra evangelho é boas novas, ou seja, é algo novo que Deus traz para nós. E se você entender que talvez a sua vida ela está de uma maneira que você precisa de algo novo, essa noite você pode abrir o coração e deixar que o novo de Deus se adentre dentro da sua vida. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele entra em lares, em casas. Eu vou mencionar aqui 3 casas que Jesus entrou. 3 casas. E toda atenção é pouca no culto para a gente observar o que Deus vai falar. A primeira casa que Jesus entra e que me chama a atenção, Jesus entra na casa lá em Lucas, no mesmo evangelho de Lucas. Jesus entra na casa de um homem chamado Zaqueu. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele entrou na casa de um homem que era cobrador de impostos, publicano, um homem que no olhar da sociedade, irmãos, Jesus não poderia estar lá dentro daquela casa. Mas Jesus entra porque Jesus ele estava preocupado com aquilo que as pessoas iam dizer ao seu respeito. Ele estava preocupado com a missão que Deus propôs no seu coração e executar nessa terra. Quando ele entra na casa de Zaqueu, a palavra que ele libera sobre aquela casa: hoje entrou salvação a esta casa. Ou seja, Jesus ele não entra numa casa simplesmente por entrar. Ele entra porque ele tem uma missão para ser cumprida dentro dessa casa. A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus muda a história da família de Zaqueu. Por que Jesus muda a história da família de Zaqueu? Porque Zaqueu abriu a porta da casa para Jesus. Muitos de nós, irmãos, falamos: Deus, muda a história da minha vida, muda a história da minha casa, muda a história da minha família. Mas nós não abrimos a porta do nosso coração para Jesus entrar. Tem gente, irmãos, que ele é religioso e ele vai ficar sendo religioso a vida toda. Por quê? Porque ele conhece Jesus só de ouvir falar. Mas se ele ainda não abriu a porta do coração para Jesus entrar e fazer morada e mudar a história da vida dessa pessoa. Jesus entra na casa de Zaqueu e Jesus muda a história da família de Zaqueu. Tem alguém aqui que Jesus entrou na casa e que mudou a história da sua vida? Glória a Deus. O problema não é só Jesus entrar na casa, é deixar Jesus mudar a história e adentrar não somente na casa. Porque tem pessoas que têm uma Bíblia aberta na casa, no Salmo 91, 23. A palavra de Deus é boa, mas essa palavra não é para ficar somente aberta, ela é para ser praticada em nossa vida. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu. Outra casa que Jesus entra e me chama a atenção é que Jesus, irmãos, ele é tão assim, ele não entra num lugar simplesmente por entrar. Ele só entra se tiver um propósito maior a fazer na vida dessa pessoa. E Jesus, irmãos, me chama a atenção que Jesus, no primeiro tempo do seu ministério, Jesus ele passa em casas, ele entra em aldeias, ele entra em cidades. Ele passa em cidades, ele passa em lugares, e aonde Jesus passava, algo novo acontecia. E Jesus agora, irmãos, ele entra numa aldeia, e ao entrar nessa aldeia, eu vou deixar para o próximo. Jesus, ao entrar nessa aldeia, ele entra na casa de Marta e Maria, e talvez essa Marta e essa Maria vai parecer com uma das irmãs aqui, ou um dos varões.
Porque aqui são dois tipos de pessoas. Jesus entra na casa, irmã Verônica, e Jesus começa a pregar, porque Jesus entrava, irmãos, as pessoas queriam ouvir Jesus, o nosso Senhor. E Jesus começava a ministrar algo de Deus. Bem-aventurado o reino de Deus, bem-aventurado os que são pobres de espírito, bem-aventurados os mansos de espírito, bem-aventurados isso. E ele começava a pregar. Só que me chama a atenção que o papel da mulher naquela época, irmãos, era servir. A mulher, ela não poderia ficar na sala juntamente com os homens. Mas me chama a atenção que Maria não arredou o pé e se assentou pertinho de Jesus, só para ouvir a palavra do Senhor. Marta agora, irmãos, preocupada com café, preocupada em limpar o chão, preocupada em limpar a casa, preocupada em colocar no lugar as coisas que estão fora de lugar, porque Jesus está na casa. É errado, irmãos, arrumar a casa? Não. A casa nossa tem que ser arrumada todos os dias. E aqui eu já não estou falando somente de casa material, mas casa espiritual. Marta, irmãos, ela é muito importante porque ela representa a pessoa que se preocupa em fazer uma limpeza na casa. Preocupa, irmãos, em organizar a casa. Preocupa, irmãos, em trabalhar para que Jesus venha ficar confortável na casa. Tem gente, irmãos, que a casa dela espiritual está tão suja, mas tão suja, que não tem lugar mais para nada. Jesus quer até entrar na casa, mas ele não acha lugar, porque a casa está inundada de coisas que não agradam a ele. Jesus agora, irmãos, ele se assenta e começa a pregar. E quando ele começa a pregar, Marta, fadigada, com tanta coisa para fazer sozinha. Talvez você está fatigado com tanta coisa que tem para fazer, e você não consegue fazer num dia. E não sobra tempo para ler a palavra, não sobra tempo para orar, não sobra tempo para escutar nenhum louvor e meditar naquela letra daquela canção. Não sobra tempo, talvez nem vir para no culto na semana, porque está tão fadigado com o tempo está tão preenchido que não sobra mais tempo para nada. Só que Maria representa, irmãos, aquela pessoa que de manhã cedo está orando. Daqui a pouco ela está orando de novo. Daqui a pouco ela está lendo a Bíblia. Só que Maria, ela tem um problema. Os dois lados têm seu ponto negativo, seu ponto positivo. Qual o ponto negativo de Marta? De Marta é que ela tira o tempo para as outras coisas, tira pouco tempo para Deus. E qual o problema de Maria? É que ela tira muito tempo para Deus e deixa as outras coisas também sem fazer, está errado. A vida da gente, irmãos, ela tem que ser organizada. Paulo, ele escreve ao Timóteo dizendo assim: Deus não te deu espírito de covardia, mas ele fala de equilíbrio, de poder, de moderação. Moderação e equilíbrio. O que é equilíbrio, irmãos? A vida da gente tem que ser equilibrada. A vida da gente não pode ser bagunçada. O tempo da gente tem que ser organizado. Você que é casado, a Bíblia diz que a mulher casada cuida das coisas, as coisas suas? Não, mas as coisas da família. A mulher casada, ela tem uma família agora para gerir, para organizar, para cuidar. E a solteira? A solteira cuida das coisas do Senhor. Mas naquela época, irmãos, servir alguém que chegava em casa era papel da mulher. Maria, não é que é errado Maria estar ali, mas Maria, ela gastou o tempo todo e não ajudou nada. Só que Jesus falou algo interessante: enquanto eu estou na casa, não é tempo de preocupar com as outras coisas. O erro de Marta não foi servir, o erro de Marta foi querer fazer na hora errada. E tem hora, irmãos, que nós estamos assim. Tem coisa que é para fazer, aleluia, agora você não faz, nós não fazemos. E tem hora que é hora de buscar Deus, de vir para o culto, para buscar a presença de Deus, buscar pela nossa família, e a gente vai fazer as outras coisas. Na hora que é para buscar Jesus, eu não tenho tempo. Mas na hora que é para fazer as outras coisas, eu vou procurar o quê? Fazer outra coisa que não tem relevância para a minha vida, que não tem tanta importância.
Jesus entra nessa casa, irmãos, e ele se assenta. E ao se assentar, Jesus se depara com duas mulheres. Uma que era preocupada demais com a vida secular, e outra que era focada demais nas coisas de Deus. Não é agora momento de culto, não é momento de você ficar focado em nada que está lá fora. É momento de você focar nas coisas de Deus. O problema nosso, irmãos, é que na hora que é para focar, a gente não foca. E a hora que é para, aleluia, talvez fazer as outras coisas, a gente não faz. Talvez você está em uma marca, está fadigada, está preocupada com algo que vai acontecer amanhã, que vai acontecer na semana, e não deixa Deus trabalhar na sua vida. Ei, Marta, para um pouquinho para ouvir Jesus falar contigo neste lugar. Porque tem hora, irmãos, que a gente está igual Marta. A gente trabalha a semana toda, a gente corre na semana toda. Na hora que é a hora de buscar Jesus, a gente não tem tempo, porque está cansado. E Jesus fala assim com Marta: Marta, por que tu está fadigado? Maria escolheu a melhor parte, irmãos. Não é que Maria estava certa em largar os filhos da casa, é porque tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu. Há um tempo de plantar e há um tempo de se arrancar aquilo que se plantou. Há um tempo de busca. E hoje, irmãos, eu venho te dizer, Jesus entrou nessa casa porque Jesus estava preparando essa família para um momento difícil que essa família ia passar. E aqui eu começo a pregar. Você não faz noção do que Jesus está fazendo neste momento na sua vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Mas quando você tira um tempo e fala: Deus, eu vou ficar um tempo em tua presença. Tudo que eu vou fazer aqui, Deus amado, é me preparando. Quando você, irmãos, tira um tempo para Deus, para as coisas de Deus, Deus está te preparando para algo que você vai passar lá na frente que você nem espera. Um dia eu fui para a igreja, lá em Montes Claros, e eu não esperava, irmãos, que a palavra que ia falar comigo no domingo, eu ia precisar dela na segunda. Porque quando eu cheguei no trabalho, o diabo se levantou no trabalho. Você não tem noção da palavra que vai ser liberada para a sua vida. Vai te preparar para algo que vai acontecer na sua vida, talvez amanhã. E amanhã você fala: olha, Deus falou isso comigo lá. Mas se você não ficar atento àquilo que Deus está te falando aqui, na hora que a tribulação e as lutas vierem, você vai dizer assim: Deus, eu não suporto. Por quê? Porque você não está preparado para passar por aquilo que talvez você precisa passar. Agora eu entro na mensagem. Quando Jesus está nessa casa, irmãos, Maria, ela é um exemplo de mulher que ela sabia aproveitar o momento. Agora no capítulo 11, eu vou lá no 11 de João. Essa mesma família viu seu irmão adoecer. Essa mesma família viu seu irmão, irmãos, adoecer, e a doença era para a morte. E a Bíblia diz, irmãos, que mandaram chamar Jesus, porque Jesus era amigo dessa família. Jesus, irmãos, ele era alguém que era íntimo dessa família. Jesus agora, irmãos, toda vez que passava na aldeia em Betânia, entrava na casa dessa família, porque Jesus tinha prazer em entrar nessa casa. Quando Jesus chegava lá, ele era bem recebido. Quando Jesus chegava lá, irmãos, as pessoas tratavam ele bem, e ele falava: eu tenho prazer em entrar nessa casa. E a pergunta é: será que Jesus tem prazer em entrar na casa da nossa vida? Será que Jesus hoje entrar na sua casa, será que ele vai sentir prazer em encontrar uma casa que venha satisfazer ele? Aleluia. Ou será que a casa está suja? A casa está precisando de uma restauração? Porque Marta aqui, ela aprendeu, a gente só pega o contexto desse texto, mas Marta que aprendeu, irmãos, que tinha um tempo para todas as coisas. Ela limpava a casa antes, porque ela sabia que quando Jesus entrasse na casa, ela ficaria igual Maria: eu estou pronto para escutar o que o Senhor tem para falar comigo.
diz que mandou chamar Jesus. Jesus não parava, irmão, Jesus estava longe. E a Bíblia diz que o recado chega até Jesus e fala: seu amigo Lázaro está doente. E mandou te dizer que a doença é grave. Só o Senhor pode fazer um milagre. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus fica lá. Depois de 4 dias ele volta. Jesus volta. Quando Jesus volta, o texto ele é lindo. Eu não li não por causa do tempo, mas o texto diz, irmãos, que Marta saiu correndo. Porque Marta era assim. Ela saiu correndo e gritando: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Maria não, Maria ficou quietinha. Porque Maria representa, irmãos, o crente que espera em Deus, ainda que a situação esteja difícil. Aleluia. Ele está no Salmo 40. Eu esperei com paciência no Senhor, porque eu sei que Ele está escutando a minha oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Marta simboliza, irmãos, nós. Antes de Deus vir ao nosso socorro, a gente não sabe esperar.